Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, programa Nova Cidade, Ideias para uma Nova Cidade. Antes de começar o programa, convido vocês a dar uma olhadinha no Facebook do programa, Facebook Programa Nova Cidade. Sempre entre um programa e outro, a gente sempre tem aí novidades das entidades ou pessoas que têm as suas iniciativas para transformar as cidades brasileiras em cidades para as pessoas. A gente recebe hoje Giuseppe Magri, da empresa Ensolar e CIA. A Ensolar é uma empresa que trabalha com energia fotovoltaica. Eu faço questão de sempre estar trazendo entidades e pessoas ligadas às energias alternativas, que é para onde caminha o mundo e para onde deve caminhar. Ô Giuseppe, para começar, o que é energia fotovoltaica? A energia solar fotovoltaica é uma energia que utiliza dos raios ultravioletas para transformar em energia. Isso é a energia fotovoltaica. Como que está o mercado de energia fotovoltaica no Brasil? Já vem noticiando aí algumas mídias que a energia solar no Brasil, ela vem crescendo. Inclusive no ano passado, eles citaram um crescimento de 300%. E isso está acontecendo. Hoje, a Ensolar, ela começou do zero e ela, anualmente, ela cresceu nesse ritmo aí de 300% ao ano. Exatamente. Então, o cenário é de crescimento. Então, a energia solar no Brasil está crescendo. Poderia crescer mais? Poderia crescer mais. Muito mais. Isso a gente vai conversar ao longo do programa. Como que está o Brasil comparado com o mundo em relação ao uso da energia? A energia solar no Brasil, o potencial solar do Brasil é fantástico. Então, deixa eu te interromper. Existe países, pela situação, pela localização no globo, que são mais beneficiados com a exposição solar? Né? Existe isso? Sim, com certeza. O Brasil é um desses países favoráveis com a exposição ao sol. Se comparando, por exemplo, com a Alemanha. A Alemanha ela tem um potencial solar muito abaixo do Brasil. O melhor local na Alemanha é 40% pior do que o pior local no Brasil. Ou 40% seja, o pior local no Brasil é melhor que na Alemanha. 40% que a Alemanha. O melhor lugar na Alemanha. O critério para fazer essa medição é a longitude, é isso? É a distância da linha do Equador? Sim, também. Até para você se posicionar em relação aos melhores locais para o Brasil, hoje a gente tem o Centro-Oeste, onde tem o melhor potencial solar. O Nordeste e a região Sudeste não é ruim, a região Sudeste é muito boa. O Sul um pouco pior e a região de Curitiba é um potencial solar pior do Brasil, vamos chamar assim. Entendi. Mas mesmo assim, esse pior é 40% a mais do que a Alemanha, quer dizer. Exatamente. E a Alemanha... A Alemanha navega em energia solar. Navega, então. Eu te interrompi quando você estava falando isso. Como é que é o uso da energia nos outros países? Quem está na dianteira? Quem está na dianteira é a China,
né? E depois se vem Estados Unidos, Japão, Alemanha, Índia, Austrália, Itália, França, Espanha. Os países europeus são fortes em energia solar, porque eles não têm outra alternativa, não tem tanta água quanto tem no Brasil. Felizmente ou infelizmente, o Brasil ele tem a matriz energética no Brasil, ela 70% é hidrelétrica, né? Ou seja, porque tem muita água, então você tem condições de gerar uma energia através da água. Na Europa já é mais escasso a parte hidrelétrica, então aí foi que eles correram na frente para investir e começar a montar as usinas solares. Então esse é o cenário assim, em termos de mundo. Agora, Giuseppe, a China está na frente da Alemanha em termos acho que de produção, porque acho que em termos de tecnologia não, né? A tecnologia ela iniciou na Alemanha. E essa tecnologia em termos de produção, os próprios alemães foram para a China e começaram a desenvolver na China a parte de fabricação, a parte de produção. E aí já automaticamente a China já começou a produzir por conta com tecnologia deles, né, com tecnologia já chinesa. Então a China hoje é a maior produtora de... Você pegar os painéis solares, 90% está na China. Está na China. Né, em termos de a relação para produzir, então ela tem uma mão de obra mais favorável para tornar um volume maior. Certo. Agora, em termos de utilização da energia solar na China, você tem algum número, por exemplo, de participação do total da energia? Olha, outro dia mesmo saiu na mídia, estava lendo, não sei em qual veículo que eu estava lendo, a China ela fez uma usina, a maior usina do mundo flutuante. Essa maior usina flutuante, num lago de uma mineradora perdido, não é nem lago, é água de chuva que ficou empoçado e tem tem 4 a 10 metros de profundidade, e em cima dessa água de chuva, a China fez a maior usina do mundo flutuante. Essa única usina, é até legal comparar, essa única usina da China, ela é maior que toda a produção de energia solar fotovoltaica do Brasil. Uma usina. Só uma usina? Uma usina. Sendo que eles não têm só essa. Não tem só essa. A Índia também, outro dia estava lendo uma reportagem interessante da Índia, que ela colocou um aeroporto inteiro, tudo com geração de energia solar fotovoltaica. Tudo? Tudo. Aquela quantidade de painel espalhado, né, uma fazenda, eles chamam de fazenda solar, né? Viu, Giuseppe? E cada vez mais, suponho eu, a capacidade de captação de energia por painel vem aumentando, não é isso? Desde quando você começa a trabalhar com isso, como você teve essa evolução? Isso evolui até mesmo por causa da tecnologia. Certo. Né? Hoje você já encontra painéis no começo, os painéis eram de 240 watts de potência. Hoje você tem até 330 watts de potência, praticamente o mesmo tamanho de painel. Ou seja, aumentou a potência consideravelmente, sem estar aumentando muito o tamanho do painel. No mesmo tamanho do painel, de 240 watts, você tem até 290 watts. Né? Então você tem essa aí, a produção acaba ficando um custo melhor, né? Otimiza bem a parte de produção dos painéis. Então isso aí está acontecendo. Ok. Giuseppe, o empecilho maior hoje para o desenvolvimento, para a expansão da energia solar fotovoltaica no Brasil, qual que é? Eu pontuaria duas coisas. Primeiro que a gente está num cenário político, consequentemente econômico, ruim. Então isso aí é um grande empecilho. Que você tenha a confiança baixa e aí as pessoas, para investir, sempre pensa 2, 3, 10 vezes para fazer esse investimento. Então isso é um empecilho. Agora, Renato, eu tenho falado para algumas pessoas e volto a falar. Nós precisamos, e o meu desafio, o nosso desafio,
e por isso que é legal a gente estar podendo conversar sobre isso, é a quebra de paradigmas. Quebrar paradigmas. Porque energia solar, ela não é luxo. Eu colocar energia solar na minha casa, eu não coloquei por luxo. Não coloquei porque é bonito, ou é isso ou aquilo. Mas até pouco tempo atrás era visto como isso, né? Então, era status, né? Entendi. Era status. Era casa de hippie. Então, a quebra de paradigmas, que investir em energia solar é investir. Não é você fazer uma piscina em casa, não é luxo. Energia solar não é luxo. Energia solar é um investimento. Então esse é o nosso desafio, quebrar esse paradigma. Porque no Brasil tem várias pessoas com condições facilmente de investir em energia solar. Por que não investir? Por que eles não investem? Por exemplo, a questão, Giuseppe, é questão de educação. Por isso que assim, eu mesmo trago as pessoas aqui, porque é um assunto legal de você conhecer, é fundamental você conhecer. Agora vamos lá, na parte no beabá. O cara que tem uma piscina na casa dele, ele pode aquecer essa piscina com energia solar? São duas coisas. Interessante você perguntar isso, porque a gente começa a separar duas tecnologias, dois caminhos. A energia solar, você tem o caminho que é para aquecer água, ou seja, para aquecimento de água, é uma coisa. Você tem a energia solar para gerar energia, é outra coisa. Mas a captação, tudo vem da placa. São placas diferentes, são placas distintas. São placas diferentes. São placas distintas. Por quê? Porque a placa solar para aquecer água, ela precisa simplesmente esquentar. Quer dizer, eu não entendo nada, mas digamos assim, o calor que ela absorve, ela joga para a água, vamos dizer assim. O calor que ela absorve, a água que vai passar por ela vai esquentar. Entendi. Agora, gerar energia é outra coisa, muito distinta. Quer dizer que a placa que capta para esquentar não é a placa que capta para... Não. Completamente diferente. Vivendo e aprendendo. É isso aí. Completamente diferente. A placa, para gerar energia, ela tem lá células, ela tem lá semicondutores que pegam essa energia solar, que você vai conduzindo um condutor para o outro e vai formando, vai gerando energia. Aí gera tensão, gera corrente e, consequentemente, potência. Então, são coisas bem distintas. Então, muita gente confunde. Aquecimento de água é uma coisa, gerar energia é outra coisa. Ok. Programa Nova Cidade de hoje, entrevista a Giuseppe Magri, da Ensolar Energia Fotovoltaica. Diz uma coisa. No Brasil hoje, qual que é o principal uso da energia solar fotovoltaica? É residencial, é industrial, é uso em iluminação pública, enfim? Eu diria assim, o principal uso. Quem quer economizar energia, tanto residencial ou industrial... Então, mas o que tem implantado hoje no Brasil? Não, beleza, eu ia complementar. Então, você pode usar tanto para residencial, comércio, industrial. O que tem acontecido no Brasil? O que tem acontecido no Brasil é que o residencial está mais fácil para você convencer o usuário e instalar o sistema. Na indústria, quais são os obstáculos na indústria? O empresário ele tem lá uma indústria e ele tem que fazer um investimento para diminuir a despesa dele de energia em cima de geração de energia solar fotovoltaica. Para ele investir, ele vai fazer, eu vou investir aqui R$1 milhão. Vou investir em energia solar, que não é meu negócio, ou vou investir R$1 milhão no meu negócio, no meu core business? Então, ele prefere investir no negócio dele. Aí, qual é a alternativa para esse empresário? A alternativa entra na linha de financiamento. Para quê? Para que a linha de financiamento ele dilua esse investimento a longo prazo, onde ele entra como despesa para ele na receita e na despesa dele na parte contábil. Aí, beleza, financiamento. Aí começa o processo. Quais são as alternativas de financiamento que eu tenho? Eu tenho lá um caminho pelo governo e um caminho privado. Se o meu caminho for pelo governo, aí eu tenho lá o BNDES. Aí o BNDES coloca umas limitações e algumas exigências. Por exemplo,
até 80% da solução precisa ser nacional. O produto nacional, o investimento é maior em relação ao produto importado, por incrível que pareça. Então você tem que Mas diz uma coisa, Giuseppe, o BNDES ele faz essa exigência de 80% do investido ser de origem nacional. Mas, por exemplo, isso a gente vai ter que... esse nacional vai ter que estar debaixo de um guarda-chuva de uma empresa, porque devem existir componentes que você não tem em fabricação nacional. Então, mas o Brasil entende-se como nacional. Uma empresa nacional. Uma empresa nacional que pega esses componentes e monta o produto final, ele é considerado um produto nacional. Certo. E o financiamento particular, ele não exige isso? O financiamento particular não exige isso. Porém, o obstáculo, né, em relação ao financiamento do governo é a questão de não ser tão longo e a taxa também ser uma taxa não tão agressiva quanto o financiamento do governo. Agora, então tem que colocar na planilha e comparar um com o outro e dar as alternativas para o empresário. Mas o fundamental é aquilo que você tocou, na verdade. A questão não é de luxo. A questão é uma necessidade, além do individual, uma necessidade planetária agora, né? Legal. Então, isso aí também é fantástico. Porque você tem algumas indústrias que não tá pensando só na economia, na despesa ali, reduzir a energia. Lógico, isso é importantíssimo. Todo empresário quer reduzir despesa, né? Isso é importantíssimo. Agora, tem muita gente e muito empresário vendo isso como institucional. Minha energia é renovável. Minha energia é verde. Entendi. E isso aí traz marketing institucionalmente. Capital social para a empresa, traz contrapartidas. Exatamente. Traz contrapartidas. Exatamente. Então isso é legal. E isso tem gente explorando isso. Nós mesmo, como usuário, a gente já explora isso. Eu gosto de falar para um amigo meu que a minha energia na minha casa é uma energia verde. Eu sou autossustentável com energia. Isso é gostoso de falar. Se você ensinar isso para as crianças, elas vão te cobrar na sua casa até, né? Exatamente. Não, os meus filhos fazem isso. Os meus filhos já fez propaganda para os amigos dele, mas lá em casa nós somos autossuficientes em energia, porque a gente utiliza energia solar fotovoltaica. Eles já sabem disso. Os meus meninos têm 9, 12 anos. Eles já sabem, eles sabem. Legal. Eles já têm um conceito já. Isso é fantástico. Eles já crescem com esse conceito incorporado a eles, né? Agora, Giuseppe, voltando ao nosso beabá. E se não tiver sol? A energia solar funciona? Num dia nublado? Aí, meu amigo, geração vai lá pro chão. Zera. Quase zero. Dia nublado, dia chuvoso. Vou te falar que a geração é mínima. E é mínima mesmo. Mas a geração, você está dizendo, já fazendo aquela separação, não para esquentar a piscina. A geração para a sua casa. Isso, vai zero. Não vou falar que zero, porque quase zero. Mas choveu, não tem energia. Não tem energia. Solar. Mas qual a porcentagem que cai, por exemplo, sem contar chuva? Cai uns 90%. 90%. Você gera lá 5%, 10% de geração. Entendi. Um dia chuvoso. Isso faz com que eu conclua que você tem que ter uma bateria. Renata, aí que está o tchan do negócio. De 2012 para cá, existe uma lei, que é a lei de compensação, que são os sistemas conectados na rede elétrica. Por exemplo, aqui em São Paulo, na Eletropaulo. Então, você coloca um sistema onde você tem a geração através das placas e a utilização. E essa utilização, vamos dizer que ela é instantânea. Você está gerando e consumindo, gerando e consumindo. Se a sua geração de energia for maior do que o consumo, essa energia retorna para a rede elétrica. Ok? No momento onde que a sua energia não gera o suficiente para o seu consumo, você complementa com a energia elétrica. Então não tem bateria. Não tem bateria. Não tem bateria. E, quer dizer, os sistemas conectados na rede, chamados sistemas on-grid, esses sistemas, ele não utiliza baterias. E isso aí foi legal, porque tem essa compensação, porque você entra com um projeto, com responsabilidade técnica, dentro da concessionária,
A concessionária instala um medidor bidirecional, onde ele vai fazer uma leitura. Você tem que trocar o relógio de medição. Tem que trocar o medidor. Para ele medir o que vai, o upload. Tem que trocar o medidor, porque você vai estar medindo essa energia que você está gerando e não utilizando, você vai estar contabilizando, como se fosse uma conta. E à noite, que não tem geração nenhuma, você utiliza da rede. Aí depois faz um confronto na conta de energia, há um confronto do que você consumiu da rede e do que você creditou para a rede. O problema aqui da energia, como sempre encontrar o convidado, o negócio na hora que está acabando, está começando um bom papo. Rapidamente, uma casa de, sei lá, 5 pessoas, do casal e 3 filhos, o que ele economiza de energia se ele implantar a fotovoltaica? Vou colocar a minha situação como exemplo. Certo. Nós somos em 4 lá em casa, eu gastava aproximadamente R$300 de energia. É uma casa de 200 metros quadrados, eu gastava R$300. Hoje eu gasto R$27. 27. Que é o mínimo. Quer dizer, hoje em dia você não precisa nem falar para o seu filho desligar a televisão, você não enche mais o saco dele. Não. Deixa a geladeira aberta. Sem estresse. Não é assim também, né? Não é assim também. No entanto, por exemplo, eu vou ligar o ar-condicionado. De 400 para 27. De 300, de 300 para 27. Hoje eu vou ligar o ar-condicionado, eu não estou preocupado se vou ficar com muito tempo. Sustenta até o ar-condicionado. Até o ar-condicionado. Ah, fantástico isso. Então, inclusive, eu estou para colocar um outro ar-condicionado em casa e eu vou ampliar o meu sistema para também atender esse Quer outro dizer, ar-condicionado. Você vai humilhar. Quero utilizar energia. Porque, você acredita que na Alemanha tem cidade, em Frankfurt, eles incentivam o uso de energia porque os caras produzem tanta energia de fontes renováveis que tem superávit. Que bom, pode usar aí, cara. Não economiza não, pode usar. Fica à vontade para usar. Vamos lutar para o nosso Brasil chegar nesse ponto, né? Porque... com certeza. Esse é o nosso Zé P, como última pergunta que eu te faço, como você vê o panorama para 10 anos aqui? Vai crescer, Renato. Vai crescer. E a gente pega, por exemplo, um dado da ANEEL, que até 2024, 1.200.000 unidades consumidoras terão energia solar fotovoltaica. Então, 2024, a gente está falando em 7 anos. Daqui a 7 anos, você vai ter 1.200.000 novas unidades consumidoras. Isso. Hoje no Brasil, se a gente fizer uma conta rápida, assim, hoje o Brasil produz lá 30 megawatts, que significa mais ou menos umas 16.000 unidades consumidoras de R$300. Entendi. Vamos colocar um número para isso. Isso, 1.200 você está dizendo entre industrial e enfim. Generalizado. 1.200.000 unidades. Ou seja, ela fala em crescimento de potência. Eu só trouxe para esse número para ficar uma referência melhor para entender esse crescimento. A gente está falando em um crescimento até 2024 de 4,5 gigawatts de potência com energia solar. Entendi. De 16 para 1.200 é muita coisa. Então tá, Giuseppe, obrigado pela presença. Ok. E será convidado para mais aulas aqui para a gente. Beleza. Tá legal, gente? Nova Cidade hoje entrevistou o Giuseppe Magri da Ensolar Energia Fotovoltaica. E não se esqueça de dar uma olhadinha no Facebook do programa Nova Cidade. Facebook, programa Nova Cidade. A gente volta semana que vem.